Papo de Comportamento. Muito bem, lembrando que você pode também entrar em contato com a gente, sugerir, fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp pelo 99989-2817, 99989-2817. Uma boa tarde, gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, pessoal. Então, como sempre de costume, a Admar vai ler aí uma paródia, uma história, um pensamento, e a partir daí a gente segue em frente com a nossa temática. Vamos lá, Admar. O lixo nosso de cada dia. Um dia, eu estava em um táxi quando, de repente, um carro saiu do estacionamento na nossa frente. O motorista do táxi pisou fundo no freio, assustado, cantou pneu, deslizou e escapou do outro carro por muito pouco. O motorista do outro carro colocou a mão para fora e começou a gritar em nossa direção, xingando e fazendo gestos obscenos. Mas o motorista do táxi apenas sorriu e acenou amigavelmente para o outro motorista. Refeito do susto, eu perguntei: como você consegue ficar tão tranquilo? Esse cara quase arrebentou seu carro e quase nos matou. E foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu agora chamo o lixo nosso de cada dia. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de frustrações, cheias de raiva e de desapontamento. E à medida em que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a gente. Nessas ocasiões, o melhor é sorrir e acenar, desejar-lhes o bem e seguir em frente. Não pegue o lixo de ninguém, para depois espalhar sobre outras pessoas no trabalho, em casa ou nas ruas. Saiba que pessoas bem-sucedidas não deixam os seus caminhões de lixo estragarem o dia. Não faz nada bem levantar cedo de manhã com remorso. O melhor é amar as pessoas que te tratam bem e orar por aquelas pessoas que não fazem isso. Agora, eu quero te convidar a fazer um exercício de reflexão. Imagine uma lixeira cheia de lixo de todo tipo, bem suja. Imaginou? Você seria capaz de enfiar a mão nessa lata de lixo? Obviamente, a sua resposta será negativa. Mas numa segunda situação, imagine agora que no fundo do lixo exista algo que seja realmente importante para você. Pode ser dinheiro, pode ser a possibilidade de estabelecer uma relação com a pessoa que você queira, pode ser uma promoção no trabalho ou a cura de alguma doença. Agora, você enfiaria a mão no lixo? Se aquilo que você quer for verdadeiramente importante, você enfiará a mão na lixeira. É possível que você sinta nojo, mas, diferentemente da primeira situação, nessa segunda, sentir nojo fará sentido em função do seu propósito e valerá a pena. Se você levanta pela manhã e, sinceramente, seu pensamento sobre si mesmo e sobre o que acontecerá em seu dia não é muito positivo, você tende a dar voltas na cabeça, sua mente começa a repetir frases como: não dá nada certo para mim, eu sou um fracasso, eu sou um lixo, nunca me darei bem nesse trabalho, etc. O que você costuma fazer com esses pensamentos? Você está disposto a suportar o cansaço e os imprevistos e enfiar a mão na lixeira para alcançar o que há de valioso no fundo dela? Ou, pelo contrário, você vai surtar com esses pensamentos e se jogar dentro da lixeira de uma vez? Independente de como se sinta, os pensamentos e sentimentos são automáticos, mas nem por isso devemos jogar tudo no lixo. Pense nos custos e benefícios de se deixar levar por seus pensamentos e pese as consequências. Certamente, se você agir sem se deixar levar, os pensamentos não deixarão de existir, mas seu controle sobre eles lhe permitirá agir com inteligência emocional, mantendo-se no caminho, esforçando-se, persistindo e encontrando forças para atravessar as dificuldades. Dessa forma, ao final do processo, você desfrutará da alegria e do orgulho de ter conseguido alcançar o seu objetivo. Muito bem. E bem pertinente no momento aqui que nossa cidade está na iminência de ter um colapso devido à falta
do recolhimento do lixo na nossa cidade. Enfim, mas agora voltando aí ao lixo psicológico, né? Que é o Porque tema. da cidade é um lixo externo. né? É um lixo externo, exatamente, que afeta muito a população. E aí, no caso, é exatamente o lixo que nós temos dentro da gente e jogamos para os outros, né? Mas quando a gente fala de comportamento, Ricardo, existe o lixo externo também, né? Exatamente. O lixo externo. Isso Isso mesmo, outro dia eu isso estava mesmo. conversando com uma pessoa que ela começou com um estágio na empresa. E durante o percurso dela na empresa, várias pessoas trabalharam no período e já saíram. E ela continua. Hoje ela já é funcionária, né? Não é mais estagiária. Ela estava falando de um jovem aprendiz que tem nessa empresa e o quanto que esse jovem aprendiz não busca a automotivação para continuar. E ela estava falando com relação ao comportamento do gerente, né? E enquanto a Edmar estava falando essa metáfora aqui, eu estava recordando dessa história. Que ela disse, tem dias que eu faço de conta que não ouço para poder suportar estar na empresa, porque eu sei o objetivo que eu quero na minha vida profissional, né? E quanto lixo que a liderança passa, né? Às vezes até sem consciência desse comportamento e estraga a relação com seus liderados, com a equipe e vice-versa. Exato. Por conta de não ter uma consciência desse comportamento, né? Então foi muito forte quando o Edmar falou sobre essa metáfora, eu recordei dessa história, né? Que ela foi bem sincera quando falou. Eu estou crescendo profissionalmente, mas só Deus sabe os dias que eu tenho que enfrentar. E aí a palavra realmente é lixo, né? De quando vem a grosseria, a ignorância, a arrogância daquela pessoa que não está preparada para liderar. E quantas empresas vivem nesse estado? Exatamente. E no caso específico aí da história, eu acho também muito pertinente porque o trânsito é um estado de tensão, né? E quando você está, tudo aquela carga que você traz, o trânsito triscou, pega fogo, né? Triscou, pega fogo. Você tá ali. E olha que nós moramos em Aracaju, né? Imagine lá fora. Tem lugares terríveis, né? O trânsito é, na realidade, uma grande lixeira de energia ruim. É, isso mesmo. É uma grande lixeira mesmo. De energia ruim. Isso mesmo. A qualquer momento, o motorista se desespera e perde o controle, e xinga, e esbraveja, e fica nervoso e joga para cima das pessoas todo o seu lixo. Esse lixo que foi acumulado ao longo da vida, né? Nós acumulamos lixo durante a vida e, em determinados momentos, nós despejamos esse lixo sem ter consciência disso sobre as pessoas que efetivamente não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa até, eu acho que tem um pouco de consciência, sabe? Eu não sei não, às vezes também... De que despeja? Não sei, talvez não com tanta clareza assim, mas aquela máxima, não faça com o outro o que você não quer para si, né? Não sei. Mas realmente, o modo de ser das pessoas já se tornando vício, hábito, né? Ela vai perdendo de fato a consciência. Eu tenho feito muito estudo com relação a isso. Na questão de exemplo, comportamento, crenças, tudo aquilo que você vem acompanhando, principalmente desde a sua infância, é o que leva você a ter tal comportamento, né? E aí você, quando está na fase adulta, por vezes nessa situação de ser motorista, na situação de estar trabalhando e ter uma posição de liderança ou de mais poder, vem alguns contextos, né, que estão já no seu inconsciente, daquele poder que você via de alguém que era superior a você, e talvez seja a oportunidade do indivíduo inconscientemente derramar esse lixo, né? Quando a gente fala de lixo, claro que a gente fala de toda a situação negativa, que vem a desarmonia interior, um desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual também leva a isso, né? Todo o negativismo que aquele indivíduo acumula e que ele não sabe onde despejar, chega um momento onde
não dá mais, né? E aí a xícara já está cheia, o pote já está cheio, e na primeira oportunidade vem tudo que é ruim para, por tiver vezes, em volta, né, para quem não tem culpa, né? Quem está em volta é que termina sobrando, né? Acaba respingando, né? Como esse caso aí da menina que trabalha na empresa, né? E tem que... ainda bem que ela tem consciência, né? Quer ver coisas que acontecem? Né? Quer ver coisas que acontecem também? Pessoas empresário, né? Às vezes mal preparado, aí chega no aperto, folha de pagamento, preciso pagar minha folha, preciso pagar as contas e não chega as faturas que ele está aguardando, né? Aí se desespera, se estressa e aí vai jogando lixo sem perceber, né? E às vezes o empregado já diz, não, de período tal a período tal, essa pessoa está dessa maneira, né? A gente sabe que o clima é assim. Por quê? Por conta dessa inconsciência que você tem do comportamento, mas que as pessoas à sua volta ficam recebendo negativismo sem você ter essa proporção de conhecimento do que você está passando. Porque os pensamentos, eles geram sentimentos. Os sentimentos geram ações. E as ações geram os resultados. Então, quando você tem um conhecimento dessa situação, você passa a buscar uma consciência dos seus pensamentos para que gere sentimentos positivos e que você tenha novos resultados de uma maneira positiva. Eu achei interessante, o Edmundo César, ele mandou uma mensagem aqui, só que falando do lixo mesmo, a gente estava conversando sobre lixo mesmo, e que tem a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu achei bem interessante o que ele disse. Veja só como realmente a gente às vezes pensa que está fazendo alguma coisa e não é bem aquilo que a gente pensa. Ele disse, olha, já que falam sobre o lixo, sábado um vizinho meu pegou o seu lixo e de outros e levou para a esquina ao lado da minha casa. Ainda disse, estou ajudando. Bom, não fosse o fato de que ele se livrou do problema dele e trouxe para mim. Perfeito. E outros vizinhos. É bem ilustrativo isso. Eu encontro a solução levando o problema para você. É muito ilustrativo isso, né? Que, olha só, vou resolver o problema. Tome! Exatamente. É isso mesmo, isso é muito, muito, muito ilustrativo esse exemplo. E o nosso lixo interior funciona também assim, né? Ele acaba sendo potencializador de mais lixo. Porque quando você não tem controle emocional, né? A sua inteligência emocional é pequena, você não consegue controlar os impulsos, você despeja lixo para cima dos outros. E normalmente isso vai gerar uma reação. E o outro vai jogar lixo para você de volta. Porque isso na realidade é uma tremenda armadilha, né? Exatamente. Se você pega uma pessoa que não tem essa estrutura emocional e você também não tem, a tendência maior é você cair na da pessoa, que vai ser o confronto, que vai ser, né, aquela coisa toda de um para o outro, como bem que o motorista, Sim. O taxista disse, não, vou fazer o contrário, né? Que é o contrário daquilo que o outro quer para aumentar ainda mais o volume de lixo. Exatamente. Né? E é interessante que para você conseguir essa calma, no caso aí da menina que tinha esse autocontrole, porque ela tinha um objetivo lá na frente. Então, como ela tem objetivos, e facilita para ela... Um objetivo com consciência. Exato. Né? Então, aí facilita. Mas muitas vezes você está ali, na sua, tranquilo, não tem essa coisa ainda. E de repente você se vê envolto a uma situação negativa como essa e você também vai jogar para fora. E vai ser para ver quem vai jogar mais, né? A disputa vai ser para ver quem consegue jogar mais. E esse lixo, ele faz mal, né? Ele faz mal para a saúde, ele vai criar... Para os dois, né? Vai gerar estresse. Exatamente. Vai gerar um descontrole emocional. E vai, com o tempo, se essas coisas vão se acumulando e vão se repetindo, com o tempo isso pode gerar uma doença mais séria. Exato, porque é aquela coisa, se você vai para o embate e não resolve o embate, a coisa vai lhe comendo por dentro, né? Então, se você não tem essa capacidade ainda para resolver o embate, é um mau negócio você entrar num embate que não vai resolver, né? Porque aí vai e volta de novo e cria aquela ideia, aquela memória negativa um do outro
Terrível. Terrível. Nós somos muito procurados lá no escritório por pessoas que têm que se percebem diante dessa situação, né? De estresse, pavio curto, e aí tem problema de insônia, e tem problema de se alimentar mal, e tem problema de úlcera, e tudo são doenças psicossomáticas, né? São doenças geradas pela mente, que fazem com que a gente padeça em função da quantidade de lixo que a gente carrega. E que a gente carrega e que a gente troca. Que a gente troca. No dia a dia, né? Eu jogo para lá e recebo de volta para cá. Então, muitas pessoas nos procuram buscando ajuda e nós temos conseguido mostrar para elas que quando o seu objetivo, um caso bem nítido, bem específico, é a história que a Erenita contou. Quando você percebe que o seu objetivo motiva, é importante, você coloca a mão no fundo da lixeira para buscar, né? Você consegue lidar com o lixo, porque eu tenho um objetivo lá na frente. Então eu posso meter a mão na lixeira, posso até entrar na lixeira e me sujar todo e sentir nojo. Por quê? Porque a metáfora isso é uma fase de transição, né? É a mudança que está acontecendo comigo. E a mudança incomoda. Então quando eu sei que tenho um objetivo que quero atingir, mas que para atingir preciso botar a mão na lixeira, eu vou colocar a mão na lixeira. Embora sinta nojo, embora sinta repúdio, embora sinta o desconforto. Porque conscientemente eu saberei, esse desconforto faz parte do processo de mudança. Mas porque aí... toda mudança tem o risco e o benefício, né? Então você precisa perceber qual o tamanho do seu risco e qual o tamanho do seu benefício. Então, por vezes, uma das dicas, né, para esse caso é você calar, você ouvir mais, você respeitar o espaço do outro, você buscar não julgar, você perceber se aquele lixo que você está vendo no outro não está dentro de você. Que às vezes sim, às vezes você fica enxergando o lixo no outro, mas de repente é um espelhamento seu. E aí é muito importante as pessoas buscarem esse autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me observo e olho no outro se aquilo que tem nele é meu. É como a questão das sombras que nós já falamos aqui em outro programa, e agora a questão do lixo. Então toda vez que a gente vê uma lixeira, né? O que é que tem naquela lixeira que me pertence? E o que eu quero eliminar dentro de mim, para que eu possa conviver melhor com as pessoas. E essa questão da convivência melhor com as pessoas, ela requer realmente você ter alguma coisa para se segurar, às vezes, porque senão você vai junto. Né? É a capacidade de equilíbrio. Nós né? trabalhamos com recrutamento e seleção e tá difícil, viu, amigo? Hoje em dia, né? Porque é muita gente no mercado precisando de trabalho. Mas é muita gente cheia de lixo, sem saber o que oferecer de bom, né? Quer dizer, isso é um denunciante muito, né? Pois é. Quer dizer, o estado psicológico, afetivo, emocional das pessoas está difícil, né? Que aí burlam, né? Às vezes pensam que estão burlando e quando começa a trabalhar, cadê? Não suportam. Não suporta. É por isso que existe também essa demanda de desemprego, porque o comportamento leva a isso. Às vezes o seu estado emocional não condiz em você segurar aquilo. Por conta do quê? É a empresa. Será que você passar 2 meses, 3 meses de emprego em emprego, são as empresas que não funcionam bem a seu respeito ou é você que está precisando de ajuda? É complicado, né? Porque aí a gente percebe que isso é um sintoma de uma sociedade cada vez mais despreparada, né? Cada Sim. vez mais sem saber se relacionar, sem saber negociar, sem saber como lidar com o conflito. É difícil, aí realmente fica complicado. No início dos anos 2000, o governo americano contratou uma empresa para fazer uma grande pesquisa, uma grande pesquisa mundial. Eles queriam saber o que o consumidor vai precisar a partir do ano 2010. O que o consumidor vai precisar? Então as grandes corporações americanas, estavam interessados em o que nós vamos oferecer para a sociedade no ano 2010. E sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? O consumidor vai querer comprar saúde.
porque o mundo está doente. Todo mundo doente, todo mundo cheio de lixo, todo mundo estressado, todo mundo com problemas de tudo que é jeito e descarregando no outro. Apontando para o outro e descarregando no outro. Então, nós trabalhamos com mudança de comportamento e temos ajudado bastante gente nesse sentido. O comportamento é fundamental. É preciso ter inteligência emocional, é preciso ter equilíbrio para entender, para ter consciência dos próprios atos e para poder dar um passo em relação à mudança conscientemente. O que eu preciso fazer? Se eu posso fazer, consigo fazer sozinho, eu faço sozinho. Mas o pior é que a grande maioria das pessoas não consegue fazer sozinho. Muitas das vezes tem consciência, percebe que precisa de ajuda e não procura ajuda. E a cada dia padece. O coach psicopositivo que nós temos trabalhado é um grande diferencial, porque trabalha com a metodologia da psicologia positiva, né? Que acontece bem nesse exemplo que eu passei. Da pessoa focar naquilo que lhe faz bem e não dar ênfase naquilo que lhe prejudica. Então, quando você foca no seu objetivo, na sua motivação, no seu desejo de realização, fica muito mais fácil você conviver com as pessoas e se trabalhar também nos seus pontos de melhoria, do que você só ficar enxergando aquilo que não serve, né? A lixeira dos outros e esquecer da sua. Nadir mandou um alô aqui pra gente, depois do PC, o que é processo de coaching? Ela botou aqui depois do PC. Deve ser. Depois do PC, estou me acostumando a jogar fora o lixo que me impedia ver o que realmente importa. Aí ela já faz outra visão. Né? Aí ela tá falando já da visão, no caso, de você não jogar nos outros, mas tirar de você esse lixo, né, que você carrega, né? É como eu falei, né? Porque quando você não tem esse autoconhecimento com consciência, você por vezes só aponta, você só enxerga o lixo no outro. Mas quando você passa por um processo de coaching muito bem preparado, você começa a perceber que aquilo que tem no outro talvez seja seu. E aí vamos se trabalhar. E quando eu mudo, o mundo muda. Exato. As diferenças comportamentais, elas acontecem a depender da situação, da privação e da história de vida de cada um. Então nós temos uma história, nossa história nos trouxe aqui. E dentro dessa história, a gente foi acumulando lixo, desde a infância. Né? O lixo que nos frustrações, né? Nos trouxeram, nos deram de presente, né? Os lixos que nós adquirimos por conta própria. Né? Os outros e o nosso. E o nosso, né? O ser humano, ele está sempre recebendo estímulos do ambiente em que vive. Com certeza. E interage, né? E o seu comportamento, ou seja, as suas respostas a esses estímulos variam muito de acordo com cada pessoa. Então, nós já falamos aqui sobre o resultado de uma pesquisa que diz que você é o resultado, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, se você convive com 5 pessoas estressadas, cheias de lixo, a tendência é que você tem vive lixo também pior. Uma grande lixeira. Né? Tem lixo pior do que você conviver diariamente com um pensamento em algo que lhe fez mal, de sua infância e que você não consegue se livrar. Isso é um fantasma. Você carrega esse lixo e ainda carrega o lixo do outro, né? Isso é terrível. Convivência. Gente, são 16 horas e 28 minutos já. O tempo passa aqui rápido quando a gente vê no nosso papo de comportamento. Qual é a dica do filme de hoje? Eu quero lembrar essa frase aqui, tá? Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Para que cada um busque rever os seus pensamentos, foque mais no positivo, busque ações positivas para que você possa conquistar novos resultados na sua vida. Assim você vai ser mais feliz e, consequentemente, fazer as pessoas à sua volta mais felizes, tá? A dica de hoje do Cine Coach é Entre Vales. É um filme que fala do desapego e deslocamento, onde o personagem vivencia das suas experiências físicas e radicais pelas quais ele passa ao deixar a rotina de ser empresário e viver em meio ao lixo. Olha então, só. Muito forte esse filme, é bem interessante. Entre Vales. Entre Vales.
tá? É É a americano. dica do filme, É com americano. Ângelo Antônio. É americano ou brasileiro? Não sei, você não sabe, né? É bem interessante esse filme, é uma história que vale a pena assistir. Entre Vales. Entre Vales. E contato. Para falar com Erenita ou Edmar, basta ligar no 999-599952 ou 999-61-5636. Muito bem. Ou 33. 3222-9043, esse é o número fixo do INTC. Estaremos com vocês na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Aqui temos o ouvinte, eu e os professores, tal, ouvindo, eu e 7 pessoas, e algumas já vestiram as luvas do lixo. Estão até rindo, porém conscientes. Sandy de Buquim, grande abraço. Muito bem. Muito legal. Muito obrigado, ouvindo a gente sempre antenado lá, o Sandy de Buquim. É muito gratificante a Legal. gente ter esse feedback, Legal, das pessoas que legal, estão muito ouvindo. bom, muito bom. Gente, muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira, mais um Papo de Comportamento. Valeu, um Certo? abraço, pessoal. Boa semana para você. É isso. Papo de Comportamento toda segunda, aqui às 16 horas, o nosso Acontece. Papo de Comportamento.